Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do imposto de renda retido na fonte em relação à prestação de serviço entre pessoas jurídicas. Mas para que possamos entrar um pouquinho nessa retenção, vamos entender o conceito de retenção. O que é retenção? Retenção nada mais é do que a obrigação imposta pelo governo para a fonte pagadora, no ato em que for efetuar o pagamento ao prestador de serviço, descontar uma parte e repassar para o governo. Então vamos dar um exemplo prático. Eu tenho uma empresa, pessoa jurídica. Eu vou contratar os serviços de uma outra empresa. Então no ato em que eu for efetuar o pagamento a essa pessoa jurídica, eu vou pegar uma parte do valor que eu estou pagando, descontar e repassar isso para o governo. Então para colocarmos em prática agora esse conceito dentro do imposto de renda retido na fonte, vocês estarão vendo agora aí, na tela, as atividades que estão sujeitas à retenção de 1,5% do imposto de renda. Você está vendo aí na primeira tabela algumas atividades, como por exemplo a advocacia. Então, se você, pessoa jurídica, contratar os serviços de um escritório de advocacia, você deve reter 1,5%. A segunda tela, que você está vendo aí, mostra algumas outras atividades, como por exemplo, elaboração de projetos. Então, se você contratar os serviços de uma empresa de elaboração de projetos, no momento em que você for efetuar o pagamento, você deve fazer a retenção de 1,5% do imposto de renda. A terceira tabela, que é a última das atividades que sofrerão a retenção de 1,5%, mostra, por exemplo, programação. Então, se você contratar o serviço de programação, quando você for efetuar o pagamento, você faz a retenção de 1,5%. Por fim, a última tabela, ela só muda um pouco porque a retenção deixa de ser de 1,5% e para essas prestações de serviço passa a ser de 1%, no caso, limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra. Então agora vamos, depois que entendemos direitinho como funciona as atividades que estão sujeitas à retenção, vamos entender agora colocar isso na prática. Então o primeiro passo é, eu, pessoa jurídica, independente da minha forma de tributação, se eu sou uma empresa do Simples, não importa. Se eu sou do lucro presumido ou do lucro real, não importa. O que importa é, eu sou pessoa jurídica. Agora, eu vou contratar um serviço e esse serviço está nessa lista que nós apresentamos anteriormente, que você viu, aí sim eu tenho que fazer a retenção do imposto de renda. Então, eu sou pessoa jurídica, vou contratar um serviço que está nessa lista. Quando eu for pagar o meu prestador de serviço, eu tenho que fazer a retenção de 1,5%. Agora vamos para o lado do prestador de serviço. Eu, primeiro caso, sou o tomador que vou fazer a retenção. Agora vamos para o outro lado, o prestador de serviço. O prestador de serviço, se ele for lucro presumido, ele terá retenção do imposto de renda? Sim. Se ele for lucro real, ele terá retenção? Sim. Agora, se ele for uma empresa optante pelo Simples Nacional, ele não terá retenção do imposto de renda na fonte. Mas, agora, o tomador de serviço, a fonte pagadora, deverá exigir do prestador de serviço optante pelo Simples Nacional que ele emita uma declaração, inclusive essa declaração é de um modelo específico estipulado pela Receita Federal, onde ele vai fazer a menção de que é uma empresa optante pelo Simples Nacional. Desse modo, então, ele estará dispensado da retenção do imposto de renda na fonte. Uma outra situação também em que o tomador estará dispensado de fazer a retenção do imposto de renda é se, ao aplicar a alíquota da retenção, o valor da retenção for igual ou inferior a R$10. Então vamos a um exemplo prático. Eu, pessoa jurídica, contratei os serviços de limpeza, por exemplo, que está sujeito à retenção de 1%. O valor do serviço, R$900. Então, está na lista de serviços sujeitos à retenção, então vou calcular lá. 1% em cima de R$900. O valor que deu, R$9. Por ser menor e inferior a R$10, eu não estou obrigado a fazer a retenção. Independente de que tipo de empresa de tributação tem o meu prestador. Se ele for lucro real, lucro presumido, simples, não importa mais. O fato do valor ter dado menos de R$10 da retenção me dispensa da retenção.
Agora, para ficar bem fixado na nossa mente esse conceito e como funciona o processo, você está vendo aí agora, na sua tela, um exemplo prático. A empresa Alfa, ela contratou os serviços de um escritório de consultoria. E, no acordo entre as partes, ficou estipulado o valor pelo serviço de R$10.000. Então, quais são as perguntas que você deve fazer para aplicar corretamente essa obrigação? A primeira: a atividade está na lista de serviços sujeitos à retenção? Então, vamos lá na tabela e vamos verificar. Escritório de consultoria, consultoria está aqui, está na lista. Consultoria está na lista, então está sujeito à retenção. A outra pergunta: o prestador de serviço é optante pelo Simples Nacional? Então, eu vou pegar meu telefone, ligar para a empresa de consultoria. Vocês são optantes pelo Simples? Aqui eu liguei e disse que não, então ela não é optante pelo Simples. Então, continua estando sujeita à retenção. Feito todo esse processo, agora só vamos verificar qual a alíquota de retenção. No caso, consultoria, 1,5%. Tendo todo esse entendimento, vamos fazer o pagamento? Então, a empresa Alfa vai pagar ao escritório de consultoria. O valor contratado foi R$10.000. Só que lembra, eu tenho que pagar menos 1,5%. Então, eu vou pagar para a empresa de consultoria R$ 9.850. Os 150, que representa 1,5% de 10.000, a empresa Alfa vai pegar esse dinheiro e repassar ao governo através do DARF. Uma observação, no caso para os prestadores de serviço, como diz aí o final, quando a empresa de consultoria emitir a nota fiscal de serviço, o valor total da nota será o valor do serviço, no caso, R$10.000. A retenção do IR na fonte somente será descrita na nota fiscal. Por que nós falamos isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que pelo fato de ter retenção, o valor do serviço é R$10.000. Retenção 150, então o total da nota é 9.850. Então isso está errado. O valor do serviço é 10.000, o total da nota também será 10.000. As retenções nada mais são do que uma menção na nota fiscal. E o desconto dela é feito simplesmente no ato do pagamento. Então na nota fiscal continua o mesmo valor. Serviço 10.000, valor total da nota 10.000. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Era isso que tínhamos para passar sobre imposto de renda na fonte entre pessoas jurídicas. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.